Eu sempre vejo que o Palocci tinha um lado B e um lado A. O lado A dele funcionava muito bem, a favor do país. O lado B se manifestou em mais de uma ocasião, né? E era uma coisa tão... O Brasil, e isso explica uma decepção muito grande que vários têm, o Marcos tem, que eu tenho, essa decepção enorme com o Brasil, com o meu partido, com o PSDB. Eu vejo partidos igual demais, talvez até pior, porque os outros não despertavam esperança, o meu despertava esperança, despertava respeito. E hoje em dia é um partido comum, as taquera, com essa mixórdia que a gente vê aí. Mas muito bem, eu cheguei na época, graças a Deus eu não falei para ninguém, falei isso só para mim, seria até ridicularizado hoje, mas eu cheguei a pensar que o desdobramento daquele entendimento que a gente mantinha, eu era líder do PSDB, o Tasso Gereissati era o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para citar duas pessoas, assim, nós tínhamos a ideia de que o desdobramento seria uma futura aliança. Veja só, PT, PSDB, eu até estou colocando na ordem certa, porque eram dois partidos que um estava assumindo, renegando assim, o seu passado, estava assumindo um compromisso reformista. E o outro, que era o meu, tinha um amplo compromisso reformista. Tinha um amplo compromisso. Várias reformas, a primeira geração de reforma foi feita, menos a da Previdência, que o Lula tentou fazer, que não passou, um pouquinho, e que o Fernando Henrique tentou fazer e conseguiu. Ou seja, se houvesse, como naquela Copa do Brasil com a Argentina, houvesse campeão moral, o Brasil teria sido campeão moral naquela, porque foi assim, o ministro Candir, ele resolveu, por desconfiança dos suplentes, ele resolveu sair do ministério, assumir o mandato de deputado dele para votar a reforma da Previdência. E aí ele chega lá e vota errado. Perdemos por um voto e no Senado a margem... Não, parece brincadeira, né? No Senado a margem era muito ampla a favor da reforma. Depois, para você recompor, a eleição vai chegando, o pessoal tem a ideia de que quem é a favor da reforma da Previdência não se elege nada no país, o que é uma balela absoluta, né? Eu estou largando a política porque eu estou querendo. E não porque tivesse faltado voto, porque tivesse havido alguma coisa assim de tão negativa em dizer que o Brasil não sobrevive se não fizer uma reforma da Previdência num espaço bem curto. O relógio está indo contra, nós estamos insistindo em continuar marchando em velocidade forte, velocidade de sprinter, na direção do abismo, né? E o Candir votou, não se pôde articular, não teve mais tempo, uma eleição, depois tem outra eleição, depois tem não sei o quê, não se pôde articular uma nova maioria para aprovar uma reforma da Previdência. Se eu estou falando para vocês que foi um voto, então poderia ter sido um contra, como foi. Poderia ter sido 2 a favor. Também poderia ter sido 2 contra, porque uma votação nervosa, que foi decidida por um voto. Depois a gente viu esse episódio que a gente está vendo aqui, em que você tem uma mediocrização da política brasileira, uma coisa muito perigosa, porque o Brasil não discute o Brasil não discute política, você discute apenas corrupção. Então, vamos lá, uma pessoa que é corrupta necessariamente não é uma boa pessoa, mas uma pessoa que não é corrupta não é necessariamente uma boa pessoa. E a mesma coisa se aplica à questão da competência. Alguém que é competente, ele pode ser corrupto. Aí ele vai usar a competência dele para o mal. Se ele for uma pessoa incompetente, porém extremamente honesto, ele vai usar a burrice dele para o mal. Em qualquer circunstância, não é bom. O certo é você ser uma pessoa que procura ser competente e ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa séria. Enfim, então é isso. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, fiquei muito encantado com a escola, viu? Muito mesmo. Eu sabia que o Marcos me falava dela, eu sabia que era uma coisa muito virtuosa, mas eu fiquei muito encantado com todo esse ambiente que eles criam a favor da criação. É o que eu percebo, o que eu sinto em vocês, o que eu senti nesse tour que nós fizemos aí por alguns andares. E eu fiquei muito feliz quando
soube que o tema, eu pensei que era para se discutir a realidade brasileira, a gente pode discutir um pouco como é que a gente vê o que vai acontecer com a economia, né? Mas a gente pode também, mas eu soube que o tema era dar um depoimento sobre a minha própria vida pública, né? E acho um bom projeto, sei que vocês estão fazendo isso com várias pessoas, é um bom projeto, e eu espero poder dar um depoimento assim que seja, de alguma forma, válido e útil para vocês. Vamos lá. Eu sou pela terceira vez prefeito de Manaus, vou completar esse mandato, eu nunca interrompi nenhum pelo meio, nunca, nenhum. Todos os meus mandatos eu comecei e terminei, foi até o final. Eu acho que fica muito ruim você está sempre dando aquela ideia de trampolim, vou daqui para lá, e a conveniência manda, a conveniência desmanda. Eu acho que você começa com essa inflexibilidade. Então, se eu me elegi por um mandato de 4 anos, deputado federal como eu fui várias vezes, ou me elegi por um mandato de 8 anos, como eu me elegi senador, ou 3 vezes por um mandato de 4 anos como prefeito, eu me elegi para cumprir um mandato de 4 anos ou de 8 anos. Eu não me elegi para me reeleger. Eu não me elegi para depois ser não sei o quê, enfim, ou então tomar certas atitudes ao longo do governo ou ao longo do mandato, em função exclusivamente de uma perspectiva de me reeleger ou de avançar eleitoralmente. Acho que o mandato tem que ser exercido na íntegra, do começo ao fim, na íntegra, muito inteiro. Então você chega e diz, puxa, eu tenho que cumprir esse mandato. Por exemplo, você não tem ideia, eu sou do Amazonas, né, como era difícil, diante de toda essa demagogia que o governo Lula se especializava em fazer, como era difícil para mim, numa cidade que me estima muito, senão não teria me feito prefeito dela 3 vezes, num estado onde eu gosto de um conceito bom, com toda uma carreira de eleições, assim, várias. Você não sabe como era difícil, como foi complicado para mim a minha reeleição de senador em 2010. Porque bastava estar ao lado do Lula, ou nem estar ao lado, bastava você ser ameno com o Lula, que você estava muito bem arrumado com o eleitorado. E eu era, segundo ele próprio, o principal algoz que ele tinha. Eu combati como registrei acertos e como ajudei na política econômica, eu fiz o máximo que eu pude para reprimir equívocos, para a denúncia do mensalão, esse caos da economia. Vários analistas, aqui não é nenhuma novidade aqui dentro do INSPER, mas lá no Congresso era. Eu denunciei em 2007 a crise econômica que viria. Denunciei dizendo que eu não sabia o tempo exato que ela ia durar, eu não sabia o dia que ela ia eclodir, o tempo, o mês, eu não sabia nem o ano que ela ia eclodir, eu não sabia a intensidade através da qual ela se demonstraria, mas eu sabia que ela vinha. Por razão óbvia, as políticas mudaram, então você altera as políticas fundamentais que sustentavam a economia brasileira, e você vai para o outro lado, obviamente que teria que dar num choque. E deu no choque que deu. Nós vimos o Lula, uma dose de oportunismo muito grande, e porque ele soube fazer a boa política, inclusive no começo até arriscando uma certa parte da popularidade dele, e depois, quando ele viu que tinha uma economia internacional completamente a favor, quando ele viu que o vento só soprava a favor dele, ele então se deitou na cama e ficou tranquilamente vendo televisão e tomando laranjada. Ele resolveu não fazer mais nenhum sacrifício, resolveu abandonar a figura das reformas, resolveu tudo isso. A Dilma não. A Dilma foi um caso diferente. Ela entrou, se elegeu e ela nunca fez demagogia com a economia. Ela é sinceramente estúpida. Ela é realmente estúpida. Ela é sinceramente estúpida. E aí ela foi coerente até o abismo que nós vimos. Nós temos a inflação nas alturas para uma economia estabilizada como a nossa se propõe a ser. A inflação dispara dólar, tudo aquilo que a gente conhece, toda aquela receita que a gente conhece. E a presidente Dilma ali o tempo inteiro, e eles achavam que... Eu me lembro de uma vez que o Manteiga foi um convite tácito dele, ele foi fazer um debate conosco na comissão de Assuntos Econômicos. Aí ele resolveu olhar para minha cara e falou para mim assim:
Primeiro, perdendo totalmente a formalidade, que era uma coisa necessária naquela ocasião, pelo menos. Aqui é muito melhor estar sem gravata do que estar com gravata. Mas lá há uma formalidade que deve reger a relação entre o ministro e um líder de um partido de oposição, o principal partido que é de oposição, enfim. E aí ele vira para mim e fala: senador Taverini, eu vou começar a minha exposição fazendo referência a um partido que Vossa Excelência gosta muito. Pô, o que será que ele pensa? Será que ele já me viu na Disney? Uma coisa assim, assim, né? Eu falei, bem. Ele disse, porque esse país, ele cresce, ele se sustenta à base de crédito farto e barato. E lá o senhor aplaude. Aqui o senhor é contra. Eu digo, não, o ministro, eu digo uma coisa, o senhor está misturando poucas estações. O partido que eu mais gosto não é o que o senhor está pensando. Nos Estados Unidos, não. Eu gosto muito, mas eu, por exemplo, morei na França 2 vezes, eu adoro Portugal, enfim. Então o senhor já começou se equivocando com o meu partido de devoção, meu país de devoção. E segundo, o senhor se equivoca outra vez quando o senhor diz que é possível o Brasil crescer à base do crédito farto e barato, como o senhor diz, o crédito aqui não é barato, mas o senhor diz isso e o senhor se esquece de que não está aí a mecânica do crescimento permanente e da reciclagem, quando não é crescimento, que entra em época de reciclagem, e aquele país se sustenta admiravelmente. Se sustenta porque o segredo está na busca permanente por produtividade. Então, a cada momento, a economia americana busca ser mais produtiva e os mecanismos de governo são todos acionados para que isso aconteça. Tem um banco central independente. Eu tinha um projeto que eles negaram, que agora estão discutindo de novo, eu propus a autonomia do Banco Central. Eu sabia que se eu propusesse independência, eu não ia conseguir nem começar a tramitar. Eu tinha que falar em autonomia, mas com todas essas prerrogativas de mandatos interdependentes entre presidente de Banco Central e diretores, e entre presidente da República e diretores do Banco Central, e presidente da República e presidente do Banco Central. Então, estraçalharam o projeto todo e agora estão querendo compor, tomara que dê certo, porque isso aí, para mim, garante um crescimento econômico, digamos, vai ter um crescimento negativo de 0,5%, zero, minha impressão, porque vai espantar os mercados. Eles não esperam do Brasil uma atitude dessa, eles não esperam. Então, durante algum tempo você vai poder viver um pouco disso. E eu digo a vocês uma coisa, lamento muito tudo isso, porque minha vida é mais para trás do que para frente, a de vocês é muito para frente do que muito mais para frente do que para trás. Isso faz com que eu sinta muito orgulho de poder estar aqui conversando com vocês, mas é verdade que você pode tolerar até não crescer um tempo e volta e meia dar essas pisadas de bola que o Brasil dá sempre. Mas muito bem, e aí passou-se o governo Lula, veio o governo Temer, veio a Lava Jato, que é uma coisa que vai deixar sua marca, vai mexer na institucionalidade do Brasil, veio para fazer um Brasil onde todo mundo fica parecido com todo mundo, e com um erro aqui, um acerto acolá, muitos acertos, um outro erro aqui acolá, isso é natural. E vai chegar um momento em que ela deixará de ser necessária nesses termos, como passou a Operação Mãos Limpas na Itália, passa. Aí você tem um país onde as pessoas aprendam que não dá para brincar de impunidade do jeito que sempre brincaram no Brasil. Não dá para você... são situações assim muito deprimentes. Eu fico, por exemplo, muito triste. Uma pessoa que sempre foi uma pessoa da minha relação pessoal, meu companheiro de partido, que é o Aécio, você vê o Aécio condenado aí, o motivo é um motivo mesquinho, não é um motivo... Poxa, eu me lembro, quando você tinha uma ditadura no Brasil, você era condenado porque você não aceitava a ditadura. Era uma coisa. Hoje você é condenado porque você está roubando. E isso, a primeira, fortalecia a democracia que a gente queria construir, aquele sonho da democracia. E a segunda hipótese, ela enfraquece, ela poderia, em tese, enfraquecer a democracia que a gente tem, mas a nossa democracia tem revelado muita fortaleza, ela é muito instigantemente forte, porque ela já passou por 2 impeachments de presidentes em curto espaço de tempo, passou pela prisão de um ex-presidente da República,
passou pela coordenação e como é que se diz? Pelo processo no Supremo Tribunal Federal por corrupção contra um candidato a presidente da República que mexeu com o coração de muita gente e teve 48% dos votos, 52% couberam a sua adversária, que usou de todas as máquinas, todas as estratagemas para vencê-lo. Por exemplo, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, vai acabar com o Bolsa de Estudo, vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com tudo. E mesmo assim foi uma luta muito apertada. Quer dizer, para todo mundo que via uma liderança que já seria hoje, consensualmente, o presidente da República, faltando apenas fazer a campanha pro forma e se eleger e tomar posse, pegar o diploma, enfim, a faixa, a pessoa virou nada. Um negócio assim de impressionar. Isso virou nada. Isso não era capaz de acontecer lá atrás. Por mais que ele tivesse agido errado, ele teria sempre uma escapatória. A punição não era para pessoas da grade dele. A punição não era para pessoas do calibre dele. Era para pessoas humildes, para pessoas que não tinham dinheiro para pagar advogado bom, era pessoas que não tinham como trabalhar os protelamentos todas as ações dilatórias, enfim. E foi uma coisa, de qualquer maneira, muito triste para quem conhece, para quem viu. Hoje eu tive que responder com uma moça da Folha, ela me perguntando se eu achava que ele devia ser expulso do PSDB. Eu falei que devia. Acho que deve ser expulso, porque eu lamento o PSDB não ter coragem de expulsar a si mesmo, né? Porque tem uma comissão de ética lá, que eu não sei nem os nomes das pessoas. Eu só sei que nenhum deles é ético, não tem ninguém importante ali. Não tem ninguém importante ali, porque é uma comissão de ética que não funciona. Que eu não lembro, aliás, eu tenho 30 anos de militância no PSDB. Não me lembro de alguém ter ido para o Conselho de Ética, não me lembro. Você ter acusado de não sei de quê, e aqui ninguém procura saber se aquilo é verdade, ouvir a pessoa, dar ampla defesa, dar ampla expectativa de se explicar direitinho. E eu acho que essas mudanças todas vieram para ficar e vieram para moldar um país melhor. O presidente Temer, ele conseguiu fazer uma separação bem, a meu ver, bem meio a meio mesmo. A equipe econômica dele é uma equipe bastante virtuosa, ou seja, em comparação com o que a gente vê no governo, é um luxo. E a equipe política é um lixo, né? É uma coisa... Então, uma não consegue andar, a virtuosa, por causa dos problemas criados na seara da outra, a viciosa, né? E é isso. Então, eu falando assim um pouco do que é minha vida política, da minha vida pública, eu sou diplomata. Aí, primeiro aquela coisa muito atônita que deixa a gente da ditadura, né? Ditadura muito implacável, muito garoto, eu escrevia no jornal e depois fiquei naquela lista dos que não podiam escrever mais. Aquele clima de sufocamento, aquele clima de você não poder ir para frente. E eu, que nunca tive uma cabeça assim de ter negócio, uma cabeça assim empreendedora, eu louvo quem tem, eu sou liberal e louvo quem tem cabeça empreendedora. A minha é que não é, a minha é de ler, enfim, eu nasci para fazer o que eu faço. E tanto que eu estava dizendo para o Marco que a partir de 2020, 1º de janeiro de 2021, eu estou procurando emprego, né? Porque quero até ver uma universidade fora, ficar um tempo. Minha ideia era não encerrar o mandato, não dar lição, me afastar disso, porque realmente não está me dando mais angústia do que simplesmente contemplação. Quando você contempla, você já não está bem. Mas quando você sente angústia, é porque a coisa está apertada. Muito bem, eu atravessei aquela legislatura fazendo tudo que eu podia contra ela. Uns anos mais, outros anos menos. Ela durou 21 anos. Ela durou perto da idade de alguns de vocês aqui. Ela durou bem pertinho, isso não é brincadeira. Decepa uma vida, leva umas pessoas à alienação completa, leva outras pessoas a procurar ganhar dentro dela. Em outras palavras, ela deforma quem a apoia, torturador, por exemplo, como ela deforma o próprio torturado. Você fica com aquele ódio
aquela coisa no peito, enfim. Eu procurei sempre me livrar disso. Graças a Deus não passei por esse episódio de tortura. E a gente tem o exemplo do Mandela. Sabe como o Mandela aguentou 27 anos naquele cubículo e torturado como ele foi, e conseguiu ser uma pessoa capaz do perdão, né? Eu trabalho assim, sem essa categoria do ódio, da revanche, sem essa categoria da negação da humanidade, entendeu? E aí levei, fui levando do jeito que eu pude levar. Quando eu olhei, eu disse, poxa, eu não vou montar nenhum negócio. Eu preciso, fiz direito. Eu não queria advogar. Eu falei, poxa, eu vou agir como uma pessoa da minha geração, naquela altura, que ao invés de procurar abrir a sua primeira empresa, que aliás é um projeto que nós temos na Prefeitura de Manaus, para mudar aquela história do primeiro emprego, que termina criando uma nação de clientes, né? E ao invés de uma nação de empreendedores, né? Então, eu, em vez de pensar na minha primeira empresa, eu pensei num emprego para mim assim, que eu pudesse ser útil ao país e pudesse viver, sustentar minha família, ter uma família, enfim. E aí eu fiz Rio Branco, né? E fiquei como diplomata, mas muito inquieto ali. Eu via, cada vez que eu tinha que rascunhar um discurso do ministro do Exterior, ou do secretário-geral do Itamaraty, eu tinha que rascunhar um discurso daquele, colocando coisas que eu não acreditava, colocando coisas que eu não concordava. Aquilo ali me fazia mal, aquilo ali mexia comigo. Eu digo, então, eu fiquei lá pouco tempo e em 1978 eu disputei a minha primeira eleição para deputado federal, fui o primeiro suplente de deputado federal, 4 meses de campanha e apenas visitando 5 municípios dos 60, eram 43 na época, hoje são 62. Visitei 5 municípios só, fui muito bem votado em todos eles, fui o segundo mais votado em Manaus, com apoio de tudo que é diretório estudativo, com apoio, era uma coisa muito bonita, enfim. A outra eleição foi tranquila, aí eu disputei o governo do Estado, um jogo assim, muito ousado de renovação, e eu não me sinto, sinceramente, não sinto que eu estivesse preparado para ser um bom governante naquela altura, eu sinto que eu confundia muito ainda a bondade social ou seja, aquela coisa da vontade política, né? Da vontade política com você fazer, você terminaria cometendo as maiores atrocidades econômicas se você se deixasse levar pela bondade política, enfim. Parênteses aqui, eu vim para o debate aqui, eu era deputado, era líder do governo do Fernando Henrique. Eu vim fazer um debate aqui em São Paulo com o Zé Genuíno, que era líder do PT. Aí nós estamos lá, e eu explicando, ele falando, põe a vontade política, eu tenho o defasagem salarial dos servidores públicos. E eu dizia, Genuíno, não é assim, isso não é vontade política, não resolve tudo. Vontade política não resolve tudo. Não é assim. E expliquei para ele uma vez, duas, e ele lá, porque ele levando vantagem, porque tinha havido aquela crise asiática. Aquela crise foi uma barbaridade. Aquilo ali, poxa, defender o governo do Fernando Henrique, como a gente fazia, alguns faziam, né? Não era uma tarefa muito fácil. Chovendo e-mail e telefonema e tudo, e cada 100, 102 eram contra mim. E o pau comendo mesmo, e o Genuíno lá, deitando e rolando, porque eu tenho a minha defasagem salarial, os servidores públicos, não sei o que e tudo mais. Eu digo, Genuíno, eu já falei com você, já falei com o apresentador, e já falei com os telespectadores, já estou entendido por todos esses setores, só não me entendi com você. Agora eu vou me entender com você. Vou falar, esqueço o que eu falei a vocês, eu vou falar só com o Genuíno. E o Genuíno, olha só, vontade política não resolve tudo, eu vou te explicar por quê. O presidente Clinton, estava aquele escândalo do Clinton, com aquela estagiária, lembra? E tinha o mito da beleza eterna, da Vera Fischer, que se drogava para burro, quem continuava bonita, né? Aí eu digo, então eu vou pegar assim, olha só. O Clinton queria fazer aquilo. Onde? Indecoroso no salão oval, claro. Agora ele podia entrar num hotel em Washington e dizer assim, eu sou o senhor William Jefferson Clinton e eu quero um apartamento. Estou com a minha acompanhante aqui. Quer dizer, imagine, ele não podia fazer, ou não faria, eu quero justo, ou faria. Ele fez. Aí a pessoa diz, logo com uma estagiária da Casa Branca e tudo mais.
Eu digo que ele podia não ter feito e devia não ter feito. Mas ele não tinha escolha. Ele não tinha escolha. Ou era estagiário ou ele não faria. Ele ficava só ele com o charuto dele lá e pronto. Não dava mais nada. Aí ele disse, ele me ouvindo, né? Aí eu disse, olha, se eu, vontade política, resolvesse tudo, ele teria ido para um hotel, super confortável, e em vez dessa estagiária, ele teria levado a Vera Fischer. Você entendeu como é que a vontade política não dá? A vontade política dele não foi realizada. A vontade política do Kleber ele ficou na moça lá e ficou no... Então, você tem que entender. Ele disse, você está desrespeitando os telespectadores? Eu digo, não, eu estou demonstrando o maior respeito por você, porque você era a única pessoa dos que estão nos ouvindo que não tinha entendido ainda que vontade política não resolve tudo, que não move montanhas. Vontade política não, né? Então, uma época muito dura. A ditadura foi assim. Eu me lembro do que a gente passou momentos difíceis, né, no Congresso, inclusive aquele cerco, ou a campanha da direta já, aquele cerco a Brasília, que vinha no estado de emergência decretado pelo presidente Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo. E o executor, o comandante executor das medidas emergenciais era o general Newton Cruz, que era uma figura, ele era uma figura muito, até já muito velhinho, né, mas até já falo com ele que não guarda realmente umas coisas, porque ele deu muito um chicote no meu carro quando eu entrava ali, com raiva daqueles deputados que enfrentavam o regime, né, e o general Newton Cruz, eu também, já pelas chibatadas que levei no carro, eu posso fazer uma brincadeira com ele. Ficava naquele carro, o céu branco dele, e ele é moreno. Então era isso que diferenciava, porque um podia perfeitamente estar montado no outro, ali não tinha muita história, enfim. Mas muito bem. O general Newton Cruz foi implacável naquela história. As diretas já não deram, veio Tancredo, a gente conseguiu começar uma transição democrática no país, muito importante, tinha gente que era contra, e acho que seria um atraso você não começar de alguma maneira a transição democrática. Aí depois vieram os episódios todos, veio Collor, com quem a gente conhece, veio Sarney, com aquele governo dele, né? Veio Collor, depois a gente conhece a história toda, veio depois do Collor, veio Itamar, que não esperava, né? Sempre digo que presidente da República não é vocação, é destino. Pedro Neves, destino. O Tancredo não esperava morrer, o Sarney não queria matar o Tancredo, o Itamar Franco não esperava ser candidato ao Collor, depois não esperava que o Collor caísse, e a gente vai ao Fernando Henrique, talvez não se elegesse senador em São Paulo, e talvez tivesse que ser candidato a deputado, se quisesse continuar na carreira pública. Aí veio o Real, ele pôde organizar uma equipe absolutamente virtuosa, né? E o presidente Itamar honrou com ele as duas coisas que ele pediu: não ter intromissão política e ele organizar à vontade dele a equipe econômica. Ele fez isso e deu certo. Deu certo, muito bem. Aí, isso tudo a gente já viu, já passou, né? Veio o Fernando Henrique depois, 8 anos, uma primeira geração de reforma foi feita, o Brasil tomou jeito, né? O Brasil tomou um certo jeito, o Brasil passou a ter uma moeda, né? E eu não tenho moeda mais naquela conta que eu tinha quando eu era criança, que era a bandeira nacional, o hino e a moeda, porque a nossa moeda não valia absolutamente nada, então tinha que abandonar a coisa. E acho que não é mais, depois do euro, não tem mais você ficar dizendo que o euro, que a moeda é um símbolo nacional, porque é um símbolo supranacional o euro, né? E que está aí posto, né? Em cima do grosso do PIB da Europa, né? Da Europa. Mas muito bem, veio o Fernando Henrique, veio depois do Fernando Henrique veio o Lula. O primeiro governo do Lula poderia ter sido um governo brilhante, se não fosse ele ter percebido com a inteligência que ele tem, e se ele não percebe como estava tão bom o quadro, quando ele sentiu que o quadro era aquele, que ele podia fazer bobagem à vontade, que o que ele fizesse, ele iria obter a reeleição, era bem provável isso. Aí, parênteses de novo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: a pior coisa é você colocar a virtude a serviço de vício. Então, um sujeito que coloca a virtude
acorda cedo para bater mais na mulher, ele está colocando a virtude de acordar cedo ao vício de bater na mulher. Se ele, porventura, tem a virtude da organização e ele usa isso para assaltar o país, ou um banco, o que for, ele está usando a virtude de ser organizado ao vício de ser um assaltante, enfim. E aí você vai. Mas muito bem. Quando ele percebeu isso, ele descansou, podia ter sido um governo brilhante, com resultados que fariam dele um nome com um enorme peso na história. E ele vai ser um rodapé na história. Ele não vai ter. Fernando Henrique vai ter um nome assim, bastante grande, eu imagino. Mas, e o Lula vai ter um rodapé. E se for maior que o rodapé, vai ser falando mais nesses eventos últimos do que propriamente do governo que ele fez. Porque não foi nenhum mistério. Havia o capital em abundância, o Brasil, de 40 anos mais ou menos, dá um ciclo desses, e ele se beneficiou disso e acabou e virou o jeito que virou, já era uma pessoa carismática, forte, tudo mais. Depois do Lula veio o Lula, depois do Lula veio a Dilma, que também já falou na nossa. Alguns partidos fizeram uma coisa vergonhosa, tiraram o P. Nossa, tem o Podemos, tem o Queremos, o Não Queremos, o Quereremos, o Iremos, o Estamos Indo, Estamos Providenciando, quer dizer, vários partidos. O meu partido, ele teve a dignidade, né, supina, não tirar o P, quer dizer, apodreceu com o P. Apodreceu com o P, apodreceu de pé. Ali é madeira ruim mesmo, né? E eu fico muito assim, foram 30 anos dedicados ao PSDB, 30 anos. A gente vê um partido que, reforma da Previdência, por exemplo, reunimos com o governador de vocês, sei que muitos de vocês podem estimá-lo, mas eu não abro mão de fazer a crítica, enfim. E chegou o presidente, ele conseguiu ser pré-candidato a presidente da República e pré-candidato e presidente do partido. As duas coisas não combinavam, não eram coisas éticas. Você não podia ficar com a máquina na mão e ser candidato a candidato a presidente da República, enfim. Aí o Geraldo Alckmin, estamos numa reunião já presidida por ele, aí ele o presidente tem que fechar a questão pela reforma da Previdência. Fechar a questão. Discute daqui, discute da lá, vamos fechar a questão. Mas depois houve um intervalo, imprensa, isso aqui, pressão em cima dele, aí fechamos questão, mas não vamos punir. Eu digo, presidente, vem cá, me diga uma coisa. Abrir questão é cada um faz o que quer e ninguém pune ninguém. Mas fechar a questão é todo mundo seguir aquilo que foi decidido sob pena de alguma punição. Sob pena tem que ter punição. E a punição mais justa, quando se trata de um princípio do partido, como por exemplo, o parlamentarismo, de uma coisa pétrea para o partido também, como é a reforma da Previdência, está tardando, está sendo sai, uma coisa, sabe, parto de 15 meses, né? Uma coisa que só está nos deixando mal perante o Chile, perante o Peru, Colômbia, e nós aqui, nossa, desse jeito que nós estamos. Aí, eu digo, presidente, vem cá, a questão fechou a questão. Fechou a questão, então punir. Isso aqui vamos punir, nem que seja, cortando o sorvete 3 fins de semana, pronto. Corta a sobremesa do sorvete, pronto. Corta a sobremesa. Resultado. O partido trabalhou o tempo todo boicotando a reforma da Previdência, boicotando. O tempo todo procurando atrasar, o tempo todo procurando fazer do partido daquele um evento que não se realizaria, enfim. E eu queria dizer para vocês que fui literalmente enchendo, sabe? Tenho um saco literalmente cheio mesmo. E dizendo, eu não quero mais essa história, ao mesmo tempo não aguento mais aquele clima, uma comissão executiva que não representa o partido, um debate interno. Eu propus para ele, disse ele que eu queria disputar com ele as prévias de presidente da República. Eu dizia para ele, olha, o senhor pode não acreditar muito, mas eu sou muito mais competitivo que o senhor lá fora. Aqui dentro o senhor me dá uma sua, sobretudo se usar os meios que tem na sua mão, que deveria não usar. Mas lá fora eu tenho certeza que sou mais competitivo que o senhor. Tenho absoluta certeza disso. Um país que
é carente de polêmica, é carente de você falar as coisas que tem que fazer e aguentar as consequências que vêm por aí. Enfim, agora, isso se sou competitivo ou não, me deixe disputar. Nós vemos quem é competitivo, quem não é, enfim. Resultado, fez uma eleição, tudo para ele. Evitou os 10 debates que eu propus. Agora ele se queixa que ele não tem voto no Norte, ele tem voto no Nordeste. Ele não quis fazer os debates no Norte e no Nordeste também, como eu havia dito. Aí eu propus 5 para nós fazer. Depois ele propôs 1 para não fazer. E eu propus 3 para nós fazer. Quando ele disse que não podia ser 3, ele não fala nada. Ele diz que sim, 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 e os acólitos dizem o resto. Eu digo, olha, não dá mais, isso é uma farsa, é uma fraude. Eu vou sair aumentando o tom, muito bem. Aí chega aquela coisa, quer ser candidato do centro. Mas, basta dizer que é candidato do centro? Quer dizer, só porque ele é diferente do Bolsonaro, ele é o centro? Ele não é o centro, o que ele é? Um cara que é contra a reforma da Previdência é o quê? Um centro que não é a favor, claramente, da reforma da Previdência, ele é o quê? Ele é centro, ele é bola, rebola, carambola? Já veio. O que é isso, né? Eu acho que é preciso nós termos muita autocrítica nessa hora. Eu vi o partido, propus outro dia até que ele renunciasse, o senador Tasso Gereissati, que foi aqui tão bem relatado aqui pelo Marcos, o senador Tasso virasse o candidato no lugar dele. Para perder, quem sabe? Para ganhar, era o candidato do centro. Era o candidato do centro. Poderia ser o Tasso. Agora, se o Tasso perdesse, o Tasso seria o refundador do partido, e o partido poderia voltar a valer a pena. Eu vi aquela história de, vai ter agora a janela, não podemos perder deputados. Eu perguntava, por que não podemos perder deputados? Ou por quê? Qual é a razão fundamental pela qual nós não podemos perder deputados? Por mim, podemos perder todos. É só você não se enquadrar. É parlamentarista? Não é? Então, rua. É a favor da reforma da Previdência? Não é? Rua. É simples. Deve estar aqui com a gente quem quer estar com a gente, quem pensa como a gente pensa. Só que eu percebi que eu que não estou com eles, eu que não penso como eles, entendeu? Esse é o meu problema. Aí vem aquela solidão. Passei muito tempo, tipo aquele cara que vai pro bar, toma cachaça e bota música de coro aí para ouvir aquela história de garçom, aqui nesta mesa de bar, não sei o quê. Porque eu vi que eu era o deslocado. Eles não queriam fazer a reforma da Previdência. Chegaram a inventar um pretexto ético. O governo é corrupto. Logo não podemos votar a reforma proposta por um corrupto. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O salário de cada um no fim do mês é pago por um corrupto. Então, recuso o salário, pronto. Espero vir um outro governo não é? Eu tenho conta para receber da presidente da República. Não, é corrupto. Então, não, deixa para receber no outro governo. Quer dizer, são coisas reais que uma criança repudia, uma criança rejeita, recusa, enfim. É mais ou menos isso, é uma vida que, assim, eu exerci pouco da minha carreira diplomática, fui, nesse intervalo em que eu estive sem mandato, fui conselheiro político na Embaixada de Portugal, uma experiência boa, muito angustiante para mim, que eu tive um pouco de depressão, na medida que, se eu estava num lugar maravilhoso, se eu estava num lugar que era um exílio dourado, eu confesso. Eu também digo a vocês que eu sinceramente, estava muito feliz, porque o meu mundo era outro, era o mundo da vida pública, não era de falar para dentro, e sim de falar para fora, enfim. E aí eu, graças a Deus, superei aquela etapa de muita angústia mesmo, muito sofrimento assim, pessoal, porque eu estava fora do que eu queria, que é expressar minha opinião. Por exemplo, eu não preciso exatamente estar no parlamento para expressar minha opinião. Se eu estou expressando minha opinião para vocês, eu estou muito feliz porque eu estou podendo expressar minha opinião. O terrível é dizer assim, olha, nessa sala aqui tem 20 e poucas pessoas, todo mundo pode falar menos o Arthur. Pô, eu assim, não, né? Eu preciso expressar minha opinião, é uma coisa que faz parte da minha própria vida, da minha própria busca por equilíbrio, por felicidade, enfim. Olha, muito obrigado e às ordens, vocês proporem qualquer tipo de debate. Como o senhor avalia a oposição a partir do Lula 2, para o governo Dilma?
Preciso falar melhor qual foi exatamente a oportunidade que o PSDB perdeu como oposição naquele período de governo Dilma. Era assim, um momento de muita esterilidade, porque a Dilma não propunha reformas, a Dilma não tocou a bola para o lado ali, fez aquelas tolices todas. Acho que o partido foi frágil na denúncia da crise que viria, foi muito frágil na denúncia da crise. O partido foi pouco aguerrido, o partido ele nunca teve uma marca de ser muito aguerrido, né? Uma pessoa ou outra dentro do partido mostrava aguerrimento. O partido não tinha, era um partido assim que, por outro lado, reunia quadros com alta densidade intelectual, que era uma coisa importante. Eu acho que o partido pecou por ele não ser capaz de assumir a herança. Isso se refere a Lula e a Dilma. Nós não assumimos para valer aquilo. Eu assumi, mas nós, PSDB, não assumimos a herança que foi legada pelo governo Fernando Henrique e que foi uma construção de todos nós. Eu fui líder e ministro daquele governo. Então não foi uma coisa exclusiva de uma pessoa, foi uma nação que se manifestou e se mobilizou para nós chegarmos à estabilidade da moeda, enfim. Então o partido tinha vergonha disso. Então, o partido tinha vergonha. Todo candidato que nós tínhamos perdia do Lula porque vinha assim, fingindo que não era com ele, que o Fernando Henrique não era com ele, que o Real não era com ele, e fugindo dos temas, como as reformas, enfim, fugindo. Aí perdia, enfim. Então eu acho que nós tínhamos que ter aprendido uma coisa básica que o PSDB não aprendeu e não sei se vai ter tempo de aprender. Era você deve vencer com sua cara ou perder com sua cara. Você perder com a cara, você vencer com a sua cara é ótimo, né? Vencer com a cara do outro é ruim, porque você vai ser desmascarado, porque não é você, não foi você que venceu, foi o outro, você usou uma cara. Agora você perder com a sua cara pode significar um recomeço, pode significar um belo recomeço, e você está perdendo com a sua cara, você não está se travestindo de nada, você está sendo o que você é. Eu, se pudesse, poxa, nunca fui de ter duas caras, se eu pudesse ter duas caras, a outra que eu escolhi seria do Brad Pitt. Então, como não deu, eu fiquei com essa e procuro lidar com ela do melhor jeito. Então, você tem que ser a sua cara na derrota. Você pega um partido, você se refaz para a próxima eleição, você se reforma, você se refunda, você se reenergiza. E o partido o tempo inteiro deixou várias e várias teses nossas, tucanas, serem palmadas pelo Lula. O Lula falava, acordei invocado e liguei para o Bush. Vou te emprestar o meu PROE. Ele foi à justiça contra a lei de responsabilidade fiscal, ele era contra o PROE, mas ele queria emprestar o PROE porque acordou invocado, ele queria emprestar o PROE para o Bush, enfim, entendeu? Acho que foi esse. Muito obrigado. Uma dúvida. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, pelo menos acompanhando as últimas eleições para prefeito. Eu pude notar assim, que no PSDB houve uma tentativa de assim, mostrar algumas caras novas. Eu cito o Nelson Marquesan em Porto Alegre e até mesmo o João Dória, que tentou se eleger numa plataforma assim. Gostaria de saber o que o senhor acha desse movimento de tentar mudar a cara, tentar trazer uma coisa nova para a política. Sim, o novo está, e nem está na inexperiência política. O novo está em você ser capaz de, compreender o que está se passando no mundo, o que está se passando no país, e interpretar aquilo do jeito mais fiel possível. Enfim. O Nelson Marquesan é um ótimo rapaz, uma ótima pessoa. Me parece que até pouco tempo atrás ele próprio se dizia com baixíssimos índices de popularidade. Mas acredito eu que ao longo deste mandato dele, ele vai ter possibilidade de até se reeleger já bem, porque ele está fazendo o que é para ser feito. Tomara que seja bem compreendido lá. Queria dar alguns dados sobre Manaus para você aqui. Manaus é a capital. Pelo índice Firjan, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, avaliou Manaus como sendo a capital mais ajustada fiscalmente de todas. Nossa previdência é tida como a previdência mais segura entre estados e capitais, e a quarta do país, contando com os municípios todos. São duas cidades praianas aqui de São Paulo, não tem muito problema. Bauru, que é uma cidade assim, quando eu me aposentava, eu queria ser prefeito de Bauru, né? Assim, e Manaus, que foi a primeira cidade de estados lá, que é uma previdência. Eu nunca fiz aquela história de pegar o dinheiro da previdência e jogar em qualquer lugar que não fosse a previdência, que não fosse, o nome está dizendo, a previdência para evitar dissabores para aposentados e aposentandos, né? Então, é a coisa mais comum você encontrar. Hoje eu te digo mais, a
coisa mais comum encontrar quem não respeite isso. Quem meta a mão no caixa previdenciário e misture com o tesouro, com isso faz obras, com isso faz não sei o quê, com isso ganha eleições, e com isso as pessoas que estão se aposentando ou aposentadas nem desconfiam. Era preciso, se o Brasil fosse um país sério e tivesse numa época de congresso, tivesse preocupado em trabalhar algumas outras coisas que não essa história de uns atacarem e outros fugirem do ataque, era nós fazíamos uma grande comissão parlamentar de inquérito para valer, para investigar essa questão previdenciária. Tem muita gente misturando com caixa único o dinheiro da Previdência. O nosso está inteiro. Os números de Manaus são diferentes dos números de São Paulo. Nós tínhamos 100 milhões de reais livres para investimento, mais ou menos, e 200 e poucos milhões de créditos podres. Nós temos hoje 90 milhões de créditos podres abertos e cerca de 1 bilhão de reais de crédito bom. Enfim, quer dizer, a Previdência é uma Previdência bastante saudável. E a gente procurou fazer disso. Eu parti da seguinte premissa: eu tenho que ajustar a cidade e procurar ter o máximo de capacidade de investimento com os recursos próprios. E o que viesse, o governo Lula, o governo Dilma, para mim, pelo amor de Deus, é mais fácil cair agora um objeto não verificado aqui, voador, né, do que ela me dar um centavo para qualquer coisa minha. Nada, jamais nada. Era uma coisa assim, me tratavam muito bem. Me tratava, me abraçava, me beijava, tudo mais, e eu até aceitava os empurrões dela, umas coisas assim, se ela compensasse isso com ajuda para Manaus. Porque eu governei esse tempo todo sozinho, esse tempo todo só. E a gente mantém equilíbrio, a gente tem projetos, tem muita coisa feita ali, a gente tem, nossa, e tudo com muito sacrifício mesmo. Mas é uma cidade super equilibrada e que, por ser equilibrada, ela tem hoje aberta todas as fontes de crédito, nacionais e internacionais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Comissão Andina de Fomento, todos esses estão sempre abertos para nós, porque nós somos AAA. Por não. Você é amazonense? Legal. Manauara. Legal. Queria saber... Como é teu nome? João. João, legal. Queria saber dos meus lógicos de gestor, como é que a gente pode fazer para diversificar nossa economia nos próximos anos e como é que a gente pode ganhar produtividade, que pode ser aqui, no geral? Não, lá. Sim. Olha, lá você tem o Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, que está em profunda crise. Sofreu muito com essa crise porque não conseguiu virar um polo exportador, então vende para os clientes basicamente aqui do Centro-Sul e também para o resto do Brasil. E o pessoal daqui se retraiu, então tem sido um sofrimento grande, que vai aos pouquinhos, digamos, parou de piorar, teve uma ligeira melhora, enfim, como a economia brasileira de resto, né? E, olha, nós temos a biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta está ali, no Amazonas, nós estamos no centro. Nós temos uma commodity desse século XXI, que é a água, que é uma questão até para você analisar pelo ângulo militar, porque a água, o pessoal não vai ficar sem água, só nós tendo água. Então nós temos que, eu penso inclusive, é uma discussão que daria, sabe, uma senhora mesa redonda aí, uma coisa de, sabe, uma semana. Por exemplo, devemos ou não devemos nos tornar uma potência militar defensiva, não ofensiva, jamais. Jamais colonialista, jamais imperialista, jamais conquistadora, jamais. Mas defensiva, porque, poxa, vão assistir nós sermos, que a gente tem a obrigação de governar a floresta com responsabilidade, temos. Nós não mereceríamos a floresta se não pudéssemos governá-la com responsabilidade. E você não pode desligar o conceito de boa política ambiental com boa prática econômica, enfim, né? E lá você tem que trabalhar a biodiversidade, inclusive usando o que você possa ter de incentivos fiscais. Lá o modelo está muito montado em incentivos fiscais e cada vez mais os incentivos fiscais pesam menos, porque o Brasil tinha poucos incentivos, ou tinha poucos impostos quando se estabeleceu lá o polo de Manaus. Hoje você tem muitos impostos, então o diferencial é menor. Tem essa guerra fiscal infernal, então você precisaria mesmo investir em produtividade. Não se tem feito investimento em inovação, em capital intelectual. Lá você tem uma caótica infraestrutura de telefonia celular, lá você tem uma estrada que está absolutamente pronta,
ela já não tem mais quase dano ecológico para trazer, mas eu não acredito tanto no peso dela, na capacidade dela de aguentar peso. Ela podia ser uma estrada-parque e por aí ser uma via do turismo. Mas tínhamos que ter hidrovias, nós não temos vias, temos os melhores rios, os maiores e mais dadivosos rios do mundo, mas nós não temos hidrovias para diminuir o custo, para garantir segurança ao transporte de pessoas, ao transporte de cargas, enfim. Então nós tínhamos que o peixe em cativeiro, e turismo cultural, temos um dos maiores patrimônios culturais do país, ali no nosso centro histórico, tem coisas assim maravilhosas. Nós temos 10 mil anos de civilização indígena, né? E temos 348 anos de civilização dita europeia, né? Dita ocidental. E temos o turismo ecológico, que já tem, não é uma coisa sistêmica, mas tem gente fazendo. Tem gente fazendo e você tem desde o hotel de 0 estrela, 1 estrela, que você quer ser mesmo picado pelo mosquito, né? Ele sai triste se ele não for picado pelo mosquito, até o hotel de 5 estrelas. Tem um hotel flutuante, tem hotéis maravilhosos lá, assim, mas ainda é um turismo assim, muito caro, a passagem para lá, muito cara. Ainda você me imaginando, sem conhecer a realidade, por um golpe nos nossos projetos de desenvolver o turismo lá, a gente continua insistindo do melhor jeito que pode, mas o futuro do Estado é ser uma meca do turismo. Agora, para o futuro aí, eu vejo que nós somos os melhores para fazer energia não renovável, nós somos os melhores na água, somos os campeões da água, e nós temos a floresta com a biodiversidade, essa coisa que cada vez vai ser mais necessária para o mundo, né? Então eu vejo que são essas as coisas. E consolidar no polo industrial aquilo que você puder consolidar, de modo que possa, com as próprias pernas, sobreviver. Obrigado, João. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, hoje a gente vê uma pintura do PSDB muito dísfera, muito pulverizada, assim. Na tua percepção, a partir de qual momento, porque creio eu que ele chegou a ser um partido limpo em algum ponto, a partir de qual momento tu percebe que essa mudança começou a se tornar um partido, talvez, polarizado? Você perguntando? Sou. Eu sabia, quando eu fui secretário-geral do PSDB, por 3 anos, eu viajava o país inteiro. E aí eu sabia distinguir os sotaques do Nordeste todinhos assim, né? Mas o partido ele foi perdendo a identidade dele na medida que começaram a entrar pessoas nele que não tinham nada que ver com ele. Era aquela história da tal governabilidade ainda no Fernando Henrique. Eu acho que o centro podia contribuir para a governabilidade, mas ele lá no cantinho dele e a gente aqui. Você não precisava trazer para o partido. Você podia montar um arco de até certas concessões que você termina tendo que fazer, ter que limitar quais são e ficar naquilo, mas aquilo você podia fazer ele no partido dele e não vir para o nosso. Vindo para o nosso, aquela choradeira de carro, quer não sei o quê, e pede isso, e pede aquilo, aquele chororô, aquele baixo astral. E o partido virou um partido assim, baixo astral mesmo, porque é um partido que pensa só essa da reforma da Previdência, só essa de ficar misturado com os outros, aquilo dá uma dor, misturado com os outros ali, não votando a reforma, enrolando, não dando quórum para votar. Eu digo, nossa, eu pensei que eu ia ver muitas coisas ruins, mas essa foi muito ruim mesmo. E eu vi esse momento, eu vi essa inflexão. O partido deixou de ser aquele partido que, de 27 deputados, com os quais ele chegou à presidência da República, e depois ele cresceu muito, mas ele chegou a uns 60 deputados assim, e era um partido sólido, um partido muito... Por exemplo, a nata da intelectualidade brasileira, ela simpatizava com o PSDB, era do PSDB ou respeitava o PSDB. Não escapava dessas 3 coisas. Hoje, não precisa ser da nata da intelectualidade, não precisa ser nem da inteligência, nem da burrice. Pode ser de onde for. Todo mundo, hoje, desconfia dos partidos e desconfia daquele partido que parecia ser o partido dos bons moços. Obrigado. O senhor acha também que isso que ele falou agora, da pulverização do PSDB e de ter entrado pessoas que não estavam alinhadas com o partido, o senhor acha que essa coisa foi também o que conseguiu pulverizar o PT também da mesma forma? Sim, acho que o PT era um partido assim que teve... eu já falei para vocês, eu cheguei a falar para vocês do sonho, hoje absurdo que eu tive, cheguei a te dizer, não? Quando
Quando a gente dialogava com o Marcos, e portanto com o ministro Palocci, antes de ter aquele lado dele revelado, eu pensava assim, eu digo, olha só, nós vamos acabar fazendo uma aliança com o PT. Eu pensava assim lá atrás. Porque se prossegue nesse caminho de a gente buscar as boas políticas econômicas, enfim, se há concordância em relação ao tripé macroeconômico que foi estabelecido no governo do Fernando Henrique, foi seguido à risca pelo Palocci, por orientação do Marcos, e da equipe dele, enfim. E está quase toda aí. A equipe do Marcos está quase toda aí. Então não é por causa dela que o Brasil está indo mal, né? Aí, a verdade é que eu cheguei a sonhar que a gente ia ter PT, PSDB, no primeiro momento o PT daria o presidente, era um prova, já estava na presidência, depois a gente podia até disputar um contra o outro, mas não sem antes termos feito uma aliança que redundaria na conclusão de um processo de reformas que eu diria que era a finalização, a primeira geração de reformas estruturais no Brasil. E aí aconteceu o que aconteceu com o PT. O PT também virou um partido assim que... puxa, sabe o que eu achava deles? Eu dizia assim, os petistas... Eu tinha muitos amigos petistas, assim, muitos amigos. Já debatia com eles, enfim, mas tinha muito respeito por eles por mim. Mas eu achava que eles tinham muitas qualidades morais, assim, uma coisa assim incrível. Eu ainda acho que tem gente séria lá, né? Como tem gente séria no PSDB, tem gente séria em qualquer lugar, né? Eu acho que ainda tem gente séria lá. Agora, eu dizia assim, puxa vida, o petista em si, eu achava um cara chato, sabe? Assim, tipo, o cara que quer te converter para a religião dele. Eu estou dizendo para ti, mas eu não quero ter religião, não, mas tem que ter e tudo mais, né? Eles ficavam sempre exercendo aquelas purezas deles, aquela coisa toda, porque nós somos mais puros, somos isso, somos aquilo, tudo mais. Eu achava que eles tinham momentos assim de chatice, né? Eu dizia para ele, pô, para com esse proselitismo aí, que você não vai me convencer. Então não vamos perder tempo com essa história. Mas eu achava que eles se perderam também quando eles chegaram ao poder e aquelas sereias, né? O canto das sereias foi grande, a ambição, a facilidade, aquela crença que eles tinham, eu acredito, de que eles estavam usando um dinheiro que não era deles, mas para fazer a grande revolução, porque uma parte do PT sonhava. Se tinha uma parte modernizante, como o Palocci, por exemplo, tinha uma parte atrasadérrima, como era o Zé Disseu, né? E o Zé Disseu é o que tem de mais atrasado, né? Ele é cubanófilo, né? Ele acha que ele ainda sonha com uma revolução. Você sabe que ele jamais duraria. Ele sonha com uma revolução socialista no Brasil, que ele se acha um herói e ele se acha Tiradentes. Então ele não seria nunca o Silvério dos Reis. Ele prefere morrer, ele vai ficar ali. Quer dizer, e se perderam realmente, foi uma pena, que era um grande partido. Nós tínhamos, aliás, olha que azar da República Brasileira, nós tínhamos 2 partidos de verdade, o PT e o PSDB. Tínhamos 2 partidos de verdade. Os 2 partidos hoje representam um pouco mais do que nada, ou pouco menos do que nada. E os outros partidos, é aquela história, se você quer uma boa diretoria de algum lugar, como diria aquele Severino Cavalcante, aquela figura, que a diretoria da Petrobras é aquela que fura poço. Lembra dele? Vocês são uma figura estranha, o Severino Cavalcante? É um presidente da Câmara que se elegeu com base no baixo clero. Se elegeu ali. Aí depois ele disse que o presidente da Câmara foi lá, o presidente disse, Lula, presidente, eu quero uma diretoria da Petrobras. Eu sou presidente da Câmara agora. Se elegeu um aborto, isso é uma coisa absurda. Aí disse, para que o senhor quer que diretoria o senhor pretende? Aquela que fura poço, ele sabia que era aquela que dava dinheiro, né? Aquela que fura poço, enfim. Então, eu vejo assim, sabe, não sei se satisfaz, mas vejo isso, obrigado. Qual momento o senhor considera o auge da sua carreira pública? Um momento, tem vários momentos assim que eu consideraria assim as vitórias de modo geral, assim, por exemplo, quando eu venci do maior mito político que já teve no Amazonas, o governador Gilberto Mestre, ele era tido como dono do Estado, né? Enfim, então foi lá
E eu me lembro que eu morava numa casa, eu tinha 2 cachorros, um fila e uma pastor belga. E eu corria 1,5 km com o fila e voltava, 3, e corria 1,5 km com a pastor belga e voltava. Eu fazia 6 km todo dia antes da campanha, na pré-campanha. Eu ainda tinha fôlego com uma coisa dessa. Depois eu nadava um pouquinho, depois eu começava a trabalhar ali, porque eu tinha ficado sem mandato de deputado, né? Eu fiquei dedicado aos meus afazeres, né? E com outro ritmo de vida, bem diferente. Aí, estava em ritmo de pré-campanha já. Aí o prefeito lá diz, governador, não se preocupe com o Gilberto Machino. Não se preocupe com esse menino, não. Não se preocupe não, porque o negócio dele é correr com o cachorro na rua. Aí, enquanto isso, eu trabalhava feito um louco, né? No final, acabei ganhando com uma margem muito larga, coisa que eu comemorei. E uma coisa para mim que não dá pra, é uma coisa estranha também. Porque você comemorar uma derrota, você não comemora. Mas um ponto alto foi a resistência ao Lula, que culminou na minha não reeleição ao Senado. Vamos fazer uma outra pergunta. Queria saber um pouco qual a sua visão de uma possível renovação do PSDB, visto que hoje os nomes vistos como renovadores é o João Dória, só que ele acaba apresentando coisas da velha política, e nos cabeças pretas que tinham como líder o Tasso Gereissati, o Tasso está se mostrando muito mais apático a assumir essa liderança, tanto pelo conchavo do partido, ele se um pouco afastado, e o que você vê? Você vê algum outro nome dentro do cabeça preta que possa vir a assumir essa liderança da renovação? Você sabe que naquela época eu tive fiz algumas críticas aos deputados chamados de cabeças pretas, porque eu não via neles um fervor reformista, sabe, muito grande. Eu dizia, poxa, você não pode ser cabeça preta e ao mesmo tempo não está apoiando a reforma da Previdência, que era que estava em voga, estava em moda, né? E o Dória é essa figura, assim, eu acho o Dória uma figura, porque o jornalista é ele, mas eu que morri de vontade de entrevistar o Dória, sabe? Passar pedir o programa dele emprestado e entrevistar, porque ele é uma figuraça. Eu também não acho que ele seja exatamente a renovação que o Brasil precisa. Nós estamos vivendo um momento assim de entre-safra, não de mini-safra, de entre-safra. Uma entre-safra muito dolorosa, porque não está aparecendo aquela liderança que impõe, uma liderança que convoca as pessoas. Que quando eu digo convocar as pessoas, não é chamar, vem atrás de mim, é você sentir necessidade de ir atrás daquela pessoa, você sentir necessidade de seguir, de você ir junto, enfim, você se esforçar, você pegar um dinheiro teu e fazer uma camisa sua com o nome da pessoa que você acredita. Isso é uma coisa que está meio morta, enfim, a não ser algumas pessoas, muita geração de vocês estão nessa de Bolsonaro, né, que é uma coisa. O Bolsonaro, sem brincadeira, o Bolsonaro ele deve viver com dor de cabeça por causa da briga do Tico com o Teco, né? Os dois ficam ali, uma pauleira feia, uma pauleira muito grande, enfim. Só pode dar dor de cabeça, deve dar uma repercussão ali, né? O Bolsonaro, fica com aquela história dele, e o que ele falou, é tanta coisa que ele fala, que eu fico. Quem mais nós temos aí? Temos o Joaquim Barbosa, que é um homem direito, tá aí, um homem direito. Agora, e aí? Ele acabou de dizer que ele não é ultraliberal. Poxa, bastava dizer que não é liberal, agora não é ultra, que ele era... Nossa, ele foi tão confuso no que ele disse, que eu vi uma pessoa que fez um relatório assim, da imprensa, mostrou e disse, poxa, a gente agora já sabe mais ou menos o que ele é. Falta agora a gente... Como é que ela diz? Não, a gente já sabe mais ou menos o que ele não é, agora falta a gente descobrir o que ele é, né? Eu não vejo nele também que ele seja a resposta, muito óbvio curto, muito... Eu não vejo uma pessoa, eu não vejo pessoas com características políticas assim, de juntar consenso, ter sido o presidente da Câmara muito eficaz, o deputado Rodrigo Maia, mas eu não vejo que ele esteja tocando no povo, não vejo que ele esteja tocando nas pessoas, despertando a geração dele, não vejo isso. Então eu não sei, vai sair um presidente da República, vai sair um presidente, abemos Papa, né, daqui a pouquinho, né? Mas eu não sei, sinceramente, o que eu posso esperar de cada um deles, porque o Brasil está com uma pressa enorme, o Brasil não pode mais perder tempo, pode perder mais com besteira. Eu vejo que o Bolsonaro, ele pegou
um economista que eu considero de bom nível, vocês conhecem ele, que é o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é uma pessoa muito, eu diria, muito mais pro genial, assim, e eu queria que ele fosse menos, um pouco mais, porque, pô, ele resolveu patrocinar o Bolsonaro. Ele resolveu dar um arcabouço teórico para as ideias do Bolsonaro, ou seja, ou melhor, dar ideias para o Bolsonaro, né? O papel dele é mais de que ele dá ideias para quem não as tinha, né? Para quem não as tinha, então. E juntou com aquele filósofo Olavo de Carvalho também, e ele ri, né? Assim, porque tem que rir, né? Mas o fato é que ele já tem quem pensa por ele, então ele já vai e tudo mais. Nós temos Alckmin está com o melhor cara que ele podia ter, o Pécio, Arida. Agora, veja bem, e a credibilidade que ele passa? Qual é a credibilidade que ele passa para o programa de reformas que o Pécio Arida vai dar para ele? Se na hora que ele podia recomendar a votação e brigar pela votação, liderar a votação da reforma da Previdência, ele não fez isso. Será que ele aguenta ser testado num debate com alguém assim? Ele me escute, eu sou a favor da reforma agora eu sou radicalmente a favor da reforma, aqui como candidato. Agora o senhor era presidente do partido, do seu partido, e o senhor se recusou a liderar esse processo com o seu partido. Ao contrário, ajudaram a esvaziar sessões, ajudaram a postergar mais uma vez uma reforma que é inadiável, entendeu? Quer dizer, eu não estou vendo, sinceramente eu queria ter uma resposta para você assim, mas eu não estou vendo, eu só sei que tem eu procuro ser bastante sou agnóstico, né? Mas dessa vez eu tenho que dizer que minha maior crença é que Deus seja mesmo brasileiro. João Alfredo, o nome da cidade. João Alfredo, é verdade. Será que eu posso saber o nome dele? Isso aqui eu vou apresentar, ela é minha enteada e ele é um rapaz muito inteligente. Namorada. Pode ser. O beleza. Aí, como é teu nome? Bruno. O teu? Beatriz, o teu? Gabriel. Gabriel viu quando eu falei notável, não lava, né? E você? Pedro. Você? Mohamed, sim, Mohamed. Você? Tudo bem? Tomás. Que legal. E meu conterrâneo lá? João. Ah, é verdade. Pedro. João também. Alan. Luiz. Sou Pedro. Pedro, pô. Caio. Pô, que legal. Pois aqui, Elizabeth, minha esposa. Ciro. A Ana. Não. É aqui. Desculpa, eu não te vi, Guilherme. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por tudo. Foi muito obrigado. Muito carinhoso. Aceitar o convite também. Prazer para mim. E quando vocês estiverem com o Loyola amanhã, um grande abraço. Acho que, poxa, eu adoraria. Queria saber de vocês se vocês gostaram da palestra do prefeito. Com certeza. Opa. Agora pergunta do prefeito se gostou dele. Gostaram? Valeu.